Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. O culto desta tarde, ele está sendo oferecido em ação de graças pela nossa irmã Rosângela, por algumas bênçãos recebidas, pela nossa irmã Neném, pelas respostas de oração, por mim. Você pode dizer assim, você está no meio de um vale tão grande, de uma dificuldade tão grande, e você já está oferecendo ação de graças, sim. Ana Beatriz. Por Ana Beatriz, que está aqui conosco, a pequena Ana Beatriz, que é promessa de Deus cumprida na vida dessa família. E as minhas ações de graças é pela resposta de oração daquilo que eu sei que o Senhor já está fazendo numa situação absolutamente insolúvel do ponto de vista humano, mas que o meu Deus é Deus de vitória. Amém? Que o Senhor, Ele nos abençoe. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Se você puder ajudar a pessoa que está mais próxima a encontrar o texto, faça isso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E nós vamos passear um pouco neste capítulo. Na verdade, eu queria convidá-los, pedir licença ao pastor, falar para as irmãs, convidá-las a, juntos ou juntas, nós fazermos uma releitura deste texto e buscar aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje, no meio das nossas lutas, no meio das nossas batalhas tão grandes, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor falará ao nosso coração. Eu queria começar lendo um versículo apenas, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Esse versículo que eu vou ler é o versículo 12, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. O versículo 12 diz assim, a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Amém? Eu queria que você lesse comigo a última parte do versículo 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós glorificamos o Teu nome. Já entramos pelas Tuas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Rendemos-te graças e bendizemos teu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Nós rogamos a ti que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas irmãs que aqui entraram, e que o seu nome hoje ele seja glorificado em cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Amém. A primeira coisa que eu queria dizer ao grupo é que o Senhor é a saída quando não há saída. Nós passamos por muitas situações, nós enfrentamos muitas coisas, nós somos assolados de todas as formas. Falamos sobre isso ontem à noite. Mas há situações em que nós sabemos como agir. Há situações em que há soluções humanas previsíveis, às vezes complicadas, mas há soluções humanas. Mas há outras situações em que não há soluções humanas.
E nós olhamos para essas situações, tendemos a nos abater, tendemos a nos entristecer, a nos angustiar em espírito, porque nós não sabemos o que fazer. E eu queria hoje encorajá-las a continuar crendo, confiando, mesmo contra toda a esperança humana. Tem saída? Não, mas eu creio. Eu creio no Deus que eu sirvo. Não tem nada que eu possa fazer? Não, mas eu não vou desanimar, porque o meu Deus, Ele reina. Porque eu sirvo a um Deus que é vivo. A vida do servo de Deus é uma vida de batalhas, é uma vida de lutas muito grandes. Eu dizia ontem à noite, nós não estamos jogando uma partida de videogames, onde há vidas que a gente destrói, inimigos que a gente destrói, e outros que são os heróis da questão. Não, nós estamos dentro, no meio de uma luta renhida. E nessa luta os adversários, eles vêm de todas as partes, eles tentam nos assolar de todas as formas. E todas as vezes que a gente está passando uma luta muito grande, eu particularmente gosto de percorrer a vereda dos Salmos, porque eu vejo nos testemunhos dos salmistas situações com as quais eu me identifico. Às vezes as pessoas gostam de percorrer os livros proféticos. Mas, enfim, a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por grandes estreitos, e estreitos nos quais eles não sabiam de modo nenhum o que fazer, mas o Senhor, Ele esteve ali, Ele interferiu, Ele visitou aquela dificuldade com as suas impossibilidades, e Ele tem em suas mãos todas as possibilidades. O texto que nós lemos conta a luta do rei Josafá, que era o pequeno reino de Judá, um reino pequenininho. O poder bélico de Judá era muito pequeno, e 3 reinos fortemente armados se levantaram para dizimar, para destruir o pequeno reino de Judá. Moabe, Amon e os do Monte Seir. E os oficiais do rei, quando viram aquilo tudo, ficaram desesperados e vieram trazer aquela má notícia ao rei. E muitas vezes, minha mãe costumava dizer uma coisa muito interessante. Ela dizia que para a gente se encontrar com o coisa ruim, a gente não precisa sair de casa. Muitas vezes ele chega, quando menos a gente espera, nós nos deparamos por ele. É uma notícia ruim, é o resultado de um exame que veio, é uma pessoa que se levanta contra nós, é um vizinho que demanda a nossa paz, é um parente que se levanta, que veio lá de trás e parece que ressuscitou para nos assombrar. São tantas as lutas, são tantas as coisas, enfermidades graves com as quais nós precisamos lidar todos os dias, filhos que dão muito trabalho. Filhos que, embora tenham pais santificados, tenham pais que andam em santidade, mas que de repente eles começam a andar por caminhos que entristecem o coração dos pais terrenos e o coração do Pai Celestial. O que fazer nessas situações? São muitas as frentes de batalha. Tem horas, eu tinha um tio muito engraçado que ele dizia uma coisa, ele dizia assim: tem horas que eu me sinto de cócoras no escuro com a mão na cabeça. Olha aqui que joinha. Misericórdia mesmo. Porque tem situações que são assim. Você olha, o desamparo é tão grande. Quando eu falo desamparo, eu não estou falando do amparo de pessoas, porque elas são tão frágeis quanto nós. Elas são tão necessitadas quanto nós. Às vezes a gente exige das pessoas que elas sejam assim, sabe? Elas são o que são. Elas são temerosas, elas se protegem, muitas vezes agridem para se proteger. São tantas as frentes de batalha com as quais nós lidamos, que misericórdia. Nos últimos tempos, nós temos enfrentado
pastor Malta e eu, grandes lutas, e muitas vezes nós olhamos assim, olhamos para o outro assim, e agora? Eu digo, é Jesus, é com Ele, né? E quando o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos dá direções, não é que nós estamos ali fazendo determinadas leituras e aquelas leituras vão nos dar resposta imediata, não, é vivendo. Aprende-se a ser um combatente no campo de batalha. Ninguém aprende a ser um combatente atrás de uma mesa, atrás de livros, não. Nós aprendemos no furor das batalhas. Nós tivemos respostas de oração que chegou 30 anos depois. 30 anos de luta, 30 anos de oração, 30 anos de espera, 30 anos de agonia. Nós olhávamos um para o outro, Jesus, como é que vai ser essa situação? E de repente, o Senhor usa um doido, para resolver a situação para nós, para que a glória fosse de Deus e não de homens. Vocês estão entendendo? Esse é o Deus que a gente serve, é o Deus do improvável. Conte com o improvável de Deus. Conte com a impossibilidade ou com a possibilidade que está apenas nas mãos do Senhor. E o texto, eu convidei vocês para que vocês fizessem, me dê só uma licença que eu vou tentar ligar esse negócio para cima, porque ele está fazendo o que o pastor João Campos contava certa vez. Ele contou uma história muito engraçada, que o vento bateu na página da Bíblia, que o pregador estava lendo, e disse que o pregador estava lendo o texto que descrevia Eva. E ele começou a descrever Eva, e de repente o vento bateu e foi bater na página onde tinha a Arca de Noé. E aí ele continuou a leitura e disse assim: e ela era betumada por dentro e por fora. Aí o pastorzinho disse: olha, eu estou achando esse negócio meio complicado, mas está escrito aqui, eu acredito. Mas para eu não dizer um negócio desse, eu vou ajeitar o ar-condicionado para que ele não passe as páginas da Bíblia, certo? Mas como eu convidei vocês a fazermos juntas uma leitura desse texto, eu queria que vocês acompanhassem a situação vivida pelo rei Josafá, que muito se assemelha às nossas lutas, às lutas pelas quais nós passamos. E essas coisas estão registradas nas páginas da Bíblia, exatamente para que nós possamos ver que as nossas situações, elas têm saída. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o impacto que aquela notícia trouxe ao coração do rei. Versículos de 1 a 3. Diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Então a primeira coisa que nós descobrimos aqui é que uma das táticas, uma das estratégias preferidas do nosso adversário é causar impacto com as suas notícias, é trazer algo que possa nos assombrar, é trazer algo que possa nos fazer tremer nas bases. E a semelhança do rei Josafá, nós também tememos, nós também nos angustiamos em espírito. Não é pelo fato de que nós estamos frequentando uma igreja cristã, que nós fizemos uma profissão de fé, que nós temos Jesus como Senhor e Salvador, que nós não vamos passar por dificuldades. Pelo contrário, nós passaremos outras lá na frente, seremos essas, já rendemos graças pela vitória dessas situações atuais, e nós passaremos muitas outras.
lutas enquanto vida tivermos sobre essa terra. E nós temos medo, sim. Quantos medos têm nos assolado, quantos medos têm nos sufocado. Muitas vezes nós nos deitamos à noite, olhamos para os quatro cantos e temos vontade de dizer aquilo que o meu netinho Davi costuma dizer. Muitas vezes ele olha para um lado, olha para o outro, chega junto da gente e diz: quero colo. Eu aprendi a orar assim, dizer a Jesus: eu quero colo, Jesus, eu estou precisando de colo. Tem dias que nós precisamos do abraço de Deus, da presença de Deus, porque humanamente não há nada que possamos fazer. Não dá para contar com ninguém. Aquela luta é uma luta que veio para nos destruir. E nós precisamos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Daquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. Eu queria estimular vocês, mulheres de Deus, a lutarem essas lutas, mas segurando na firme mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josafá teve medo, nós temos medo, mas o que foi que ele fez? Buscou ao Senhor, ele não se deixou abater, ele não se deixou encolher diante daquela dificuldade, não. Ele buscou ao Senhor, ele apregoou o jejum em todo Judá, ele foi à presença do Senhor, ele foi buscar a pessoa certa, ele não caiu na murmuração, ele não foi falar com fulano, com ciclano, com beltrano, foi contar aquela história: não, sou um desesperado, sou um agoniado. E ele não foi se desmanchar em autocomiseração, ele foi falar com a pessoa certa. Falemos com a pessoa certa, busquemos na pessoa certa a saída para as nossas lutas. É assim que o Senhor tem feito com cada um de nós. É assim que o Senhor fará nesta situação específica. No versículo 4 nós vemos a atitude de Josafá de buscar a Deus em unidade. Se você tem alguém na família crente, glória a Deus, busque os crentes da família. Mas se você não tem, um só com Deus é maioria. No versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Quando nós mandamos os pedidos de oração dos parceiros de oração, nós estamos orando em concordância, nós estamos orando em unidade de fé. E a gente tem visto grandes vitórias o Senhor fazer nessas situações. O que fazer quando não há saída? A saída é Jesus. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá, não dos montes, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. De repente, essa situação que se instalou é para conserto. Muitas vezes para conserto daquele filho, é conserto daquela filha. Muitas vezes a situação é para que a fé seja renovada. Muitas vezes a situação acontece para que haja crescimento espiritual, busca de Deus. Muitas vezes nós estamos andando com o Senhor dia a dia e de repente bate um fastio de Deus nos corações. E eu vejo crentes frios, crentes que não têm mais aquela alegria do primeiro amor. Olha, Deus com saudade de você é um negócio sério. A gente tem falado isso muitas vezes aqui. E muitas vezes a maneira de Deus sinalizar para você é deixando, permitindo que você passe por determinados vales, por determinados desertos. Porque aí a gente aquece a fé, a gente aquece o amor por Deus, a gente volta a buscá-lo com toda a força do nosso coração. Continuando a nossa leitura, no versículo 4, a gente leu que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Nós temos nos congregado como hoje, pedindo socorro ao Senhor. E no capítulo, a quarta coisa que nós vemos acontecer é a oração pungente, a oração dramática desse homem de Deus, que está nos versículos 5 ao versículo 13. E ele diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Nós estamos vendo a pequena Ana Beatriz aqui, ouvindo, a deitadinha ali com a sua avó, né, Ana Beatriz? Há um clamor no coração dessa avó pelo seu genro, e a gente tem clamado, assim como a gente orou pela vida de Ana Beatriz, a gente tem clamado pela vida desse rapaz. Ele precisa de um rim. Pai jovem, com o rim é imprestável, e só o Senhor para restaurar aquele rim. O Senhor pode trazer um rim novo, o Senhor pode restaurar o rim, mas a filhinha está aqui, é bebê, mas está aqui. E nós vamos ver a glória de Deus na situação. Amém. Nós temos a nossa irmã Isabela, pela qual nós temos clamado sempre, sempre, sempre. E a gente vai ver a glória de Deus na vida de Isabela. A gente vai ver aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um, e nós vamos glorificá-lo ainda por tudo que Ele fez e Ele fará, em nome de Jesus. Seguindo mais para frente um pouco, quando ele termina essa oração, vem a direção de Deus, porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo com um Deus que é vivo, com um Deus que fala conosco, com um Deus que vem ouvir a nossa queixa e responde a nossa oração. Versículos 14 a 17, a direção e a estratégia de Deus é dada. Muitas vezes a gente está na luta, meu Deus, o que fazer nessa situação? De repente vem aquela ideia ao coração, e o Senhor traz paz ao coração, dizendo que aquilo veio da parte dele, e aquela ideia se consuma, se concretiza, e a glória do Senhor desce sobre nós. Versículos 14 a 17 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, aleluia, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é conosco. E tudo que nós temos que fazer é confiar de todo o nosso coração
Amadas, há situações com as quais nós não sabemos lidar. A nossa limitação, a nossa humanidade, a nossa pequenez, não há o que fazer. Mas os nossos olhos, eles estão postos no Senhor. E aqueles que pelejam contra nós, pelejam contra o Senhor. Amém? Amém. Aqui, quando nós olhamos eles recebendo essa estratégia de Deus, não faça nada, deixe apenas que Deus faça, espere o agir de Deus, louve o Senhor. Então, dos versículos 18 a 22, obediência à direção dada por Deus. Versículos 18 a 22 diz o seguinte: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Amém? Amém. Olha que coisa linda. Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Quando as nossas lutas se tornam mais intensas, quando as lágrimas são nosso alimento de dia e de noite, ofereça ao Senhor sacrifício de louvor. Quando você faz isso, você está dizendo: Deus, eu não estou vendo vento, eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo nada concreto acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, e o Senhor não envergonha, não são envergonhados aqueles que em Ti confiam e aqueles que em Ti esperam. E nós esperamos do Senhor nosso Deus. Resposta de Deus, 23 a 25, dizem o seguinte: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir, exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aleluia. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Os inimigos que vêm contra você, eles se destroem. Mas use as armas de Deus. Busque as estratégias de Deus. Busque as saídas de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu não tenho como lutar contra isso, mas os meus olhos estão postos em Ti. Amém. Eu tenho esperado em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. E eu vou aquietar a minha alma com relação a essa situação, em nome de Jesus. Vitória concedida. Não esqueça de agradecer. Versículo 26 diz: ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Aleluia. Amém? Amém.
o que é que a gente aprende aqui? Primeira coisa, mesmo como servos de Deus, não estamos livres de enfrentar grandes inimigos humanos ou espirituais. Segundo lugar, devemos nos dirigir à igreja e apresentar diante de Deus nossas demandas. E orar também sozinhos. Os cultos de oração são para isso, para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente clame ao Senhor. Mas a gente não pode desprezar aqueles momentos onde a gente entra no nosso quarto, fala com o nosso Pai que ouve em secreto, e o nosso Pai que ouve em secreto, Ele nos recompensará. Terceiro lugar, em todo o tempo devemos ter nossos olhos postos em Deus, porque dele vem o nosso socorro. E finalmente, ter em nossos lábios um canto de louvor e vitória, pois isto é agradável ao nosso Deus. Que o Senhor Ele possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.